Já estamos de volta com o nosso Bom Astral aqui pela telinha da Astral TV. São 11 horas e 15 minutos e agora chegou o momento de falarmos sobre astrologia. Nosso papo astrológico com Cláudia Bocchilli. A Cláudia, que além de astróloga, também é taróloga, vai falar um pouquinho sobre o mapa do Donald Trump, né? Que agora vai assumir aí a presidência dos Estados Unidos, inclusive já está montando o time dele de governo. Vamos entender um pouquinho sobre o mapa desse cara que, quando todo mundo, né, achava que era carta fora do baralho, mostrou o contrário. Então nós vamos entender um pouco sobre o mapa dele e também quais são as previsões da astrologia. O que esperar sobre esse governo, porque o que acontece lá impacta também no mundo. Né? Só o fato dele assumir, a gente já viu, assumir não, o fato dele vencer as eleições, a gente já viu o dólar despencar. Vamos entender um pouco sobre isso. O dólar, na verdade, né, cresceu, aumentou, né? Então vamos entender mais sobre isso com a Cláudia. Tudo bem, Cláudia? Tudo ótimo. E aí, o que você tem para nos dizer do mapa dele, hein? O Donald Trump, ele é geminiano, né? Ah, ele é de Gêmeos? Ele é de Gêmeos. Uhum. E aí, quem está em Gêmeos? Qual planeta que está em Gêmeos? Quem que é? Júpiter? Júpiter. Astro da abundância e da expansão. Então Exatamente. Favoreceu ele. Exatamente. Aí você imagina que Zeus, que é o deus dos deuses, o deus de todos os deuses do Olimpo, aquele que manda todo no Olimpo, ele está enaltecendo o Donald Trump. Ele está crescendo, inclusive não só ele, né, mas muitos geminianos, eles estão tendo essa boa sorte no mercado. Claro que o Boulos, que também é Gêmeos, não teve a mesma sorte, mas porque ele tinha outros aspectos no mapa astral dele. Mas o Boulos teve um crescimento também, né, nessa eleição, tanto é que Sim. ficou para o segundo turno. Sim, ele teve uma projeção muito grande, o Boulos. Só que você teve uma conjuntura de muitas coisas acontecendo. Uhum. Por exemplo, o Donald Trump, ele tem a Lua em Sagitário. Então, Sagitário também é regido por Júpiter. Pois é, exatamente. Então, já tem aquela força. E o Júpiter, ele estava em oposição a essa Lua. Vamos traduzir esse astrologuês. O Júpiter, ele é um grande benéfico. Ele é aquele que onde você toca, você expande. Onde você toca, ele vai crescer. E aí, mesmo sendo oposição, que teoricamente é um trânsito tenso, ele está trazendo uma boa nova. E a Lua, ela rege as massas. Uhum. Só que as massas de Sagitário, elas não são as massas só dos americanos. É dos americanos, é dos latinos, é dos europeus. Tanto é que você pode ver que ele teve uma expressiva votação entre os imigrantes, que já podem votar, né? Que tem uma parte lá que alguns imigrantes, eles conseguem ter uma cidadania e eles conseguem votar. E eles tiveram uma votação muito maior agora do que 2016 e 2020. Uhum. Agora, o que é interessante, por que ele não ganhou em 2020? Talvez em 2020 ele não ia ter tanto crescimento como agora. Então, Entendi. se você acha como que foi o governo dele de 2016 a 2020, foi uma coisa. Agora ele vai ter isso potencializado. Por quê? O Senado está com ele, os governadores estão com eles, os deputados estão com ele, tudo está com ele e a possibilidade dele ter mais cadeiras do STF deles, da parte jurídica, é muito maior. Tá. Então, peraí, essa parte da Lua em Sagitário é interessante a gente falar, porque isso é o que dá também esse tom dele expansivo, né? Sim. Porque o Trump, ele simplesmente demonstra o que ele pensa, não tá nem aí, né? Sem papas na língua. E Sagitário é muito espontâneo, né? Um signo que ele sai falando, né? Ele é naturalzão e a Lua dá muito essa conotação, né? Que a Lua rege o emocional, que pode ser até expansivo, né? Lua em Sagitário. E aí ele tem toda essa ideia de ter um choque disruptivo. Ele quer ser disruptivo. Lembra do atentado dele? Foi em julho. Sim, que ele sofreu agora durante essas eleições. Eu até estudei, até fiz um post falando sobre um Marte, que é o Deus da guerra, que é aquele que rege as armas, enfim.
E ele teve um escape muito bom, uma sorte muito boa. Então, assim como aquilo foi uma coisa de uma hora para outra, totalmente do nada, ele tem essa característica do nada acontecendo. O Urano, que é o planeta desse acontecendo as coisas do nada, ele também rege questões de mudanças de pensamento, de liberdade, igualdade e fraternidade. E nós estamos, a partir do dia 19 de novembro, nós vamos ter um momento de 20 anos de Plutão em Aquário, que é o seguinte: o planeta das maiores transformações vai estar no signo das questões disruptivas, das questões que são quebradas, que são inovadoras. Então a gente vai sair do tradicionalismo de Capricórnio e vai para Aquário, que é essa coisa disruptiva. E o planeta que rege toda essa questão disruptiva está onde? No ponto mais alto do Donald Trump. Imagine que é o planeta que está influenciando pra caramba ele. Então ele vai ser um líder que vai influenciar uma série de mudanças mundialmente falando, é isso? Sim, ou seja, esses 20 anos que a gente vai ter de Plutão em Aquário, que a gente vai conversar bastante aqui também no programa algumas vezes, o Donald Trump, ele seria o símbolo da entrada deste Plutão em Aquário, dessas ideias disruptivas. E o que aconteceu há 250 anos atrás, quando isso aconteceu novamente? Da outra vez foi 1778. E em 76 a gente teve a independência americana, só que ela continuou, né? Ela não foi só em 76, teve batalha aí até uns 10 anos em seguida. Depois tivemos a Revolução Francesa, tivemos muitas mudanças de aumento de tecnologia naquela época, pós-Revolução Industrial, né? E isso daí está mostrando também que vamos ter esta tecnologia, que a gente já está vendo com a inteligência artificial. O Elon Musk chegou junto dele, não é por acaso. O Elon Musk, que é o ícone de tecnologia. Então, a gente pode ver que os Estados Unidos eles vão despontar uma tecnologia muito grande. Até porque eles não estão gostando do que a China está fazendo no sistema geopolítico, na questão de capturar a tecnologia de alguns países em troca de benefícios que eu vou dar para você, entendeu? Qual que é o ascendente do Trump? Ele é o finalzinho de Leão. Algumas pessoas falam que é começo de Virgem, outras pessoas falam que é o finalzinho de Leão. Mas ele, justamente por se mostrar brilhando tanto desse jeito... Um jeito leonino, né? Ele é totalmente leonino, tem cara mesmo. Fazendo dancinha, com tudo. E o sol dele está na casa 10, que imagina assim, o seu sol é aquele sol do meio-dia, que brilha fortemente. Ou seja, a personalidade dele, ele quer brilhar. Só que ele não quer só brilhar, ele quer brilhar de uma forma assim, trazendo uma mensagem para o mundo. Mas tem um ego bem forte, né? Ah, mas é lógico, né? Para poder fazer tudo isso, se você deixar o seu ego de lado, o pessoal vai pisar em cima de você, não tem como, né? O que a gente pode esperar, então, agora para o próximo ano? Como que o governo dele vai impactar aí a todos nós, né? Você disse que tem mudanças, né? Sim. Significativas por virem, mudanças que tangem tecnologia, toda a parte política. O que a gente pode esperar assim de mais significativo? Bom, primeiro, vendo nos Estados Unidos, eu vejo que ele tem aquela ideia de liberdade, de valores e uma expansão internacional. Ele sempre gosta de expandir todos os seus ideais, todas as suas tecnologias. Por quê? Porque o mapa dos Estados Unidos eu considero com ascendente em Sagitário. Eu considero o horário 16h47, alguns outros consideram 17h10, mas o Darcy Lopes, que foi um saudoso astrólogo que faleceu acho que em 2016, que eu tive muito contato com ele. Então eu uso isso como meus dados. Então é sempre importante saber quais são os dados para você saber o que está acontecendo. E os Estados Unidos vai ter um momento que ele vai ter que olhar para dentro.
olhar para a sua instabilidade interna, com as suas políticas, como é que está a questão das pessoas, se as pessoas estão tendo poder de compra. Há um pouco tempo atrás eles tiveram problemas de inflação, que eles não sabem o que é isso. A gente já é PhD aqui, né, no Brasil, mas eles estavam enfrentando esse tipo de coisa. E aí eu vejo o seguinte, e o American Dream? O American Way americano. of Life, exatamente. Cadê? E isso está muito forte agora. Essa parte do sonho americano está tocando nas pessoas, no povo. Então, aquela euforia de que vamos conquistar, vamos fazer, vamos ter esses momentos, principalmente de liberdade. O Bob Kennedy está junto com ele. Inclusive, acho que o Kennedy, o presidente, ele era do outro partido, né? Do Democrata. Isso. E aí, por quê? Porque às vezes eles mudam. Então, você não tem que ficar preocupado assim com as polaridades. Ai, é esquerda, é direita, é centro. Não. Quais são os valores que importam para a sua vida? Porque às vezes pode ser este grupo e esse grupo vai mudando para cá e esse grupo vai mudando para cá. Então, isso já é uma das coisas que a gente tem que aprender com essas mudanças, não só de polaridades políticas lá nos Estados Unidos, como em muitos países aqui da América do Sul, como também no nosso país, que viveu uma grande polaridade política. E falar o seguinte, o que da direita eu gosto, o que da esquerda eu gosto e o que eu não gosto de nenhuma delas, e o que faz sentido para mim. Esse é um dos principais ensinamentos. E claro que a gente vai ter um conservadorismo despontando. Aí você vai falar assim, olha, mas conservadorismo com Plutão em Aquário, com tanta coisa. Só que acontece o seguinte, agora o disruptivo é ser conservador. Você voltar às origens é o inovador agora. Porque era tanta inovação, 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 que se eu voltar para as bases, voltar para o clássico, eu vou ser inovador agora. Entendi. Então, um retorno às raízes, podemos dizer assim. Né? Agora, o que a gente viu também, né, foi o Trump pegar carona e estimular um nacionalismo muito grande. Né? Acho que os norte-americanos estavam muito cansados, né, de lidar com problemas como a questão de inflação, a questão de não serem ali meio que o centro do mundo mais, como estavam habituados a serem no passado. E o Trump, ele volta estimulando tudo isso, dizendo Estados Unidos em primeiro lugar novamente. Né? Até porque os Estados Unidos é canceriano. Câncer. É canceriano, Estados Unidos? 4 de julho, né? Então, você tem naturalmente um nacionalismo assim, porque o Sol em Câncer, ele vai reger o quê? Ele vai reger o povo, a vontade de eu gostar desse povo é a minha família, é o meu lar. Você pode ver como eles cuidam da bandeira em cada casinha que eles têm por aí. Nossa, em tudo quanto é lugar tem bandeira. Gente, você tá na estrada, você vê bandeira. Você passa em frente às casas, bandeira. Tem muita bandeira, né? Que eles colocam em tudo. E eles seguem a regra. Eles não ficam se enrolando e fazendo dancinha com a bandeira enrolada, né? Eles também sabem respeitar a bandeira deles. Agora, nós vamos ter uma política externa e também uma parte dos inimigos, que é a parte da Casa 7, que rege tantos acordos comerciais, aqueles inimigos declarados, que a gente sabe que o mundo não está fofinho. A gente vê o seguinte, será que eu vou ter um pouquinho de defesa, eu vou ter um pouco mais de conversa, negociação, trocas comerciais? Só que é o seguinte, se eu fico só no blá blá blá, conversinha para cá e para lá, e você tem um conflito iminente começando, será que eu estou ajudando ou eu estou piorando? Porque dessa forma eu estou dando tempo para o meu inimigo se fortalecer. E aí pode ser que nenhum conflito aconteça nesses 4 anos, mas aconteça lá em 2030. Então, isso é uma coisa que até eu vi alguns geopolíticos falando que é uma coisa que pode ser um perigo. Você evitar um conflito agora, você evitar resolver uma situação e ficar só na diplomacia para que você não tenha um conflito. Mas o que você acha sobre isso, assim, avaliando o mapa? Você acha que vai ser um período tranquilo ou bélico? Um período tranquilo de paz ou conturbado de guerra? Vai ser conturbado.
Mas eu posso ver alguns conflitos pontuais acontecendo, mas não uma coisa muito forte nesse início. Como a gente está falando também de Plutão em Aquário, que vai até 2044, a gente ainda está começando a entender essa energia. A gente ainda não sabe como é que vai ser essa energia. Mas se a gente sabe que lá atrás a gente teve uma Revolução Francesa que inclusive deturpou os valores iniciais dela, porque se você tinha um pessoal que era contra os nobres, que era contra a igreja, contra a monarquia, e depois esses próprios jacobitas, esses próprios que fizeram esse movimento, eles foram rechaçados pelo povo. O povo ele queria sangue, o povo queria enaltecer o seu ódio primitivo lá dentro. E agora, será que a gente está pronto para enaltecer nossos sentimentos, ou a gente ainda tem esse ódio, essa gana, essa ânsia por sangue dos outros? Isso é uma coisa que a gente vai ter que ver. Quais são os valores que eu estou pensando na minha vida, eu estou modificando, e quais são as transformações profundas que eu vou ter. Ok. Mais alguma coisa a ser dita do mapa do Trump ou dos Estados Unidos? Eu diria que sobre a tecnologia. A gente vai ficar tão viciado nessa tecnologia, tão dependente. É só ver, os dias que acabava a luz, você não era nada, você não sabia fazer nada. Um desespero. E né? na década de 80, de 90, a gente conseguia viver tranquilamente sem a energia elétrica quando acabava. Hoje em dia não mais. Hoje em dia não mais. E isso pode fazer com que a gente tenha tanta tecnologia e a gente seja tão dependente, e os nossos dados vão estar aí para quem vê. Será que as Big Techs elas vão usar isso, ou eu vou saber que vamos ter regras para proteção de dados, para criptografar os dados, para não serem espalhados para todo mundo aí? Própria inteligência artificial, né? A gente já tem visto avançando tanto. Então, vem muita coisa por aí, né? Podemos dizer. Se hoje tudo que a gente vai fazer, a gente usa o chat GPT, imagine daqui a pouco. Eu preciso começar a usar. Todo mundo usa, gente, para fazer texto, descrições. Né? Hoje em dia está assim, né? Facilita o trabalho das pessoas, né? Traz um dinamismo muito grande. Bom, galera, o mapa astral ele pode ajudar e muito na sua vida. Então, você que nunca fez um mapa, é importante fazê-lo, hein? É um manual de instruções para a vida, um manual de autoconhecimento, para você entender mais sobre si, por que determinadas coisas acontecem na sua vida, como lidar com elas, quais são os aprendizados que você veio obter aqui. E a Cláudia Bocchili é astróloga e você pode consultar uma boa astróloga sempre que precisar. Não só para fazer o seu mapa, mas para entender também quais são os momentos mais apropriados para fazer uma cirurgia, para fazer a inauguração do seu negócio e por aí vai, né? Sim, inclusive eu sempre costumo ver, é um bom momento para você focar na sua empresa agora. É um bom momento para você não focar, espera até março, por exemplo, que foi uma orientação que eu dei, espera até março para você poder fazer um crescimento da tua empresa. Então eu já vou até deixar aqui os dados de contato da Cláudia para você segui-la no Instagram, que é o @CláudiaBocchili, Bocchili com 2 Cs, e o WhatsApp para você agendar um atendimento sempre que precisar. Cláudia também é taróloga, tá? Código 11, número 930410372. Então, repetindo, 11 9 30 41 0372 para você falar com a Cláudia Bocchili. Agora, Cláudia, falando sobre isso, o que esse período beneficia? Agora, final do ano, está benéfico para alguma coisa? O que as pessoas têm que ter atenção? Tem Mercúrio retrógrado aí na parada? Como que estão as coisas? Eu diria que o mais importante seria a gente entender essa energia que está chegando agora. Essa energia disruptiva. Que, claro, vai trazer na gente aquele lado sombrio de que eu vou me alienar do mundo. Eu vou viver numa realidade paralela, eu vou viver na realidade do meu celular. E não vou perceber o que está acontecendo por aí. Sabe aquele contato com a natureza? Contato com um livro físico, um papel, você vê as coisas acontecendo. É muito importante a gente não perder essa nossa conexão com o que é natural.
porque a ideia dessa alienação é muito grande. E as massas, elas vão ser controladas. Eu sei que você vai ser controlado, eu vou ser controlado, o Edu vai ser controlado, de alguma forma, nesse mundo paulistano que a gente vive, brasileiro, no contexto mundial, sim. Só que em que lugares, em que momentos que eu consigo não ser manipulada? Será que quando eu ler um livro, quando eu tiver algumas ideias na minha vida, quando eu trocar com as pessoas pessoalmente, sem ter uma interação digital? Isso que eu acho que é mais importante. A gente não ter aquela aceitação passiva de tudo que é tecnologia. A gente saber o seguinte, olha, você tem os meus dados, você tem as informações aqui, mas isso não vai ditar a minha vida. Eu vou ter o controle. Tanto é que o produto online que eu tenho, o mapa astral que eu tenho, feito por ChatGPT, quem manda é você, quem manda é o ser humano. Eu tenho isso, que você pode entrar no link da minha bio para você ver como é que você faz para fazer o seu mapa astral com inteligência artificial. Não é a inteligência artificial que vai mandando, é você que coloca as informações lá, você que faz o controle. E tem muita inteligência artificial. Tem que saber utilizar, né? Também para você poder chegar nas informações corretas, né? Saber como perguntar e tudo mais, né? E se a inteligência artificial colocar informação errada para você? Você vai saber que aquela informação está errada? Tem que saber discernir, né? Porque eu já vi formas de você fazer o seu mapa astral no ChatGPT, na inteligência artificial, que ele dá a lua errada, ele dá o ascendente errado, ele dá um monte de coisa errada. Aí não adianta. Não, você vai ter informações completamente erradas. E lá no seu Instagram você está ajudando o pessoal a entender sobre isso. E o que é pior? O pior não é a pessoa ter informação errada, é ela não saber que ela está com a informação errada. Então, não só eu vi isso no meu mundinho de astrologia, e eu tenho isso que pode te ajudar a você fazer o seu mapa astral usando inteligência artificial sem saber de astrologia. Tenho isso, mas quantas coisas também não tem? Se eu for fazer uma pergunta de direito, que eu não entendo absolutamente nada de direito, será que ele vai me dar as informações certas ou vai me dar as informações erradas? Tem que saber usar. Isso é um medo muito grande que eu tenho, que as pessoas não estão olhando, e muita gente fala que às vezes o ChatGPT e outras tecnologias por aí falam coisas erradas e o pessoal está levando. Então isso já é um alerta para que todos nós, quando a gente for ter contato com essa inteligência artificial, a gente tem que ter essa curadoria aí para saber diferenciar o joio do trigo. Que dia que você está na madrugada astral e qual horário? Estou na madrugada astral de quinta para sexta-feira, ou seja, na sexta-feira, 2h30 da manhã, e tem reprise no sábado, 2h30 da manhã também. Isso. Certo? Então, por enquanto, o dia oficial é sexta, 2h30? Isso. Tá. Então, gente, assista lá, tá? Madrugada Astral, tá indo ao ar aqui pela Astral TV. Então, todas as madrugadas, programas inéditos feitos do nosso estúdio de rádio lá na Vibe Mundial e passando ao mesmo tempo no rádio e na TV a programação da madrugada. Cláudia Bocchilli tá às 2h30 da manhã, tá? Cláudia, obrigado por todas as instruções, né? Muito legal o mapa do Trump. Traga mais mapas de personalidades assim que forem condizentes, né, com o nosso momento, importantes para todos. E a gente fica atento aí com essa política internacional, o quanto que muda a nossa gente e como ele está também de acordo com todos esses movimentos mais lentos acontecendo astrologicamente, né? É isso aí. Gente, a gente vai para o intervalo bem rapidinho. Quando eu voltar, tem o Babá Du aqui conosco. O Babá vai fazer atendimentos com o jogo de búzios, viu? Quer mandar sua pergunta? É no WhatsApp da Astral TV. 11 96271 0106. Não se esqueça, nome completo, data de nascimento e pergunta objetiva. Bom Astral volta já.